meus amigos, meus irmãos, muito bom dia para todos vocês. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e participe, todos os sábados, uma nova reflexão. Desejo muita paz a todos nessa manhã agradável de sábado. E hoje nós vamos fazer aquele estudo que vocês já conhecem, muita gente gosta, que é perguntas e respostas. Hoje temos a nossa edição 34. Então nos chegam sempre perguntas muito boas e aqui, pela Ótica Espírita, nós vamos respondendo uma a uma. Então vamos lá. A primeira questão da manhã diz assim: quais os impactos de uma influência espiritual negativa em nossa vida? Gente, essa pergunta é muito boa, uma pergunta muito importante, porque a grande maioria de todos nós, em algum momento, sofre alguma influência espiritual. Kardec, então, nos ensina, na Revista Espírita, que em torno de nós há sempre uma população enorme de espíritos desencarnados. A única diferença é que estão sem o corpo físico, mas estão em torno de nós. E Kardec diz assim: a natureza dessas influências vai depender da condição de cada um desses espíritos. Então, em torno de nós há espíritos felizes, espíritos preocupados no bem, mas há um grande número também de espíritos em torno de nós que são espíritos ainda em desequilíbrio, espíritos que ainda vibram mais na faixa do mal do que do bem. E aí, naturalmente, alguns desses espíritos se interessam pelo que nós fazemos ou têm algum vínculo conosco do passado e passam então a nos trazer algumas influências, não é? E a pessoa pergunta: e qual o impacto dessas influências na nossa vida? Tem impacto de várias maneiras, não é? Quando as influências são mais simples, elas começam de forma sutil e o espírito que se aproxima através do perispírito vai irradiando para a pessoa, para o encarnado, os seus pensamentos, que são pensamentos normalmente em desalinho, e aí caracterizam uma influência espiritual negativa. E sim, se essa influência for persistente, esses fluidos do pensamento desse espírito sofredor vai penetrando, porque o nosso perispírito é ligado ao corpo, molécula a molécula. Então pode nos trazer impactos desde alguns pensamentos distorcidos, como pode trazer também alterações de humor, pode nos trazer, desconforto natural em nossos pensamentos, como pode também atingir o nosso corpo físico. Mas a pergunta aqui é mais ampla: como pode prejudicar na nossa vida? Sim, gente, nós temos naturalmente uma vida de relacionamento com outras pessoas. Se estamos sendo naquele momento ou por algum tempo vítima de influências espirituais, isso pode sim impactar em nossos relacionamentos, na vida em família, entre amigos, na nossa empresa, porque nós passamos, sendo alvos dessas influências espirituais, a atuar de forma diversa do que a gente agia. Normalmente nosso humor está alterado, as nossas ideias muitas vezes ficam mais complicadas e isso pode sim gerar impacto na nossa vida, impacto no nosso dia a dia. Então é muito importante que quando nós comecemos a detectar que algo não está muito bem, ou que alguém nos alerte nesse sentido, porque às vezes aquele que está sendo alvo de uma influência espiritual muitas vezes não percebe ou nem quer admitir, não é? E aí outras pessoas mais amigas alertam, e aí sim é importante que se procure um centro espírita bem orientado, que possa então nos auxiliar nesse processo de influências espirituais e de nossa parte, mais vigilância, se percebermos que isso está acontecendo e, sobretudo, gente, muita prece, muita oração, para que nós sintonizemos com o alto e possamos também, pela espiritualidade amiga, sermos já ajudados para conseguir nos desfazer desse processo de influência que vem passo a passo
nos subjugando de alguma maneira. Então, são impactos importantes, relevantes e que devemos estar sempre atentos. Questão número 2 é muito interessante também. A pessoa diz assim: conheço um casal que se separou, mas continuam tendo contato e cada vez que se falam, a energia fica muito pesada. Um pode estar obsediando o outro? Essa pergunta é muito boa, gente, que está também nessa questão das influências espirituais, só que aqui, o que é que a pessoa coloca? Pode estar havendo um processo de influência constante, com desejo de fazer o mal de um encarnado para outro encarnado. Nós estudamos num livro chamado A Obsessão e Suas Máscaras, que é uma obra muito boa, muito importante. E nesse livro tem um capítulo que trata exatamente da obsessão entre encarnados. E aí, gente, vamos buscar um pouquinho nossos estudos. Nós sabemos que o laço que une todos os espíritos é o pensamento, tanto encarnados quanto desencarnados. O laço que une todos nós é através do nosso pensamento. Então, sim, respondendo, é possível, não é, que esse casal que esteja em constante litígio, constante desavença, em constantes desavenças, eles podem sim, se isso for de uma forma continuada, estarem um obsediando o outro. Podem não ter conhecimento da técnica, mas o processo obsessivo já pode estar acontecendo. Por quê? Porque na medida em que um mentaliza no outro e só irradia pensamentos ruins, isso indo e voltando, eles podem sim estar constantemente se conectando pelo pensamento, e esse processo se caracteriza como persistente, um processo obsessivo. E aí, volto a dizer, é importantíssimo que as pessoas se alertem para esse aspecto, porque é muito mais comum do que a gente pensa, né? Cito até um caso de umas moças, já estudamos aqui, que dividiam um apartamento numa universidade. E uma delas começou a adoecer mais constantemente. E quando ela procura um centro espírita, foi detectado que era sua colega de quarto que estava lhe obsediando, com irradiações de inveja, de raiva e de uma série de aspectos, e que aquilo constantemente estava gerando impacto nessa moça, e como era de forma permanente, através do seu perispírito, estava atingindo o seu corpo físico. Precisou ela então fazer um tratamento numa casa espírita bem orientada e terminou, obviamente, por desfazer essa vida em comum com essas outras duas amigas, e uma delas é que estava exatamente lhe obsediando. Então, gente, é possível sim. Vamos para a terceira questão. Como podemos evitar a influência dos maus espíritos? Gente, a pergunta nos fala normalmente sobre espíritos desencarnados que estão obsediando alguém. E como evitar essas influências? No caso anterior que nós falamos aqui, que era de encarnado para encarnado, foi necessário tomar algumas medidas materiais, sim. O afastamento, o desfazimento dessa vida, não é? Que elas dividiam esse apartamento. Ela precisou procurar um centro espírita porque ela já estava com reflexos no corpo físico, algumas patologias que já haviam se instalado através desse processo obsessivo, e aí, com um bom tratamento, ela sim recuperou a sua saúde, tanto material quanto sua saúde espiritual. Mas essa terceira questão, gente, é uma questão também muito importante, porque, ora, nós sempre ouvimos falar que existem sim as influências espirituais. Isso está lá no Novo Testamento, as narrativas da vida de Jesus, sempre houve essas questões aí de influências espirituais, e o nome é o que menos importa, não é? Se era Satanás, se era o diabo, nós chamamos de espíritos que obsediam, mas que são pessoas que vão se recuperar também, não é? Porque na criação divina não há ninguém que foi criado para o mal. Então, quem são esses espíritos
que nos influenciam às vezes negativamente. São pessoas como nós que trazem, mesmo fora do corpo físico, suas mazelas morais, suas dificuldades de ordem psicológica, trazem muitas vezes a inveja ou a raiva, uma série de aspectos aí morais e espirituais, e fora do corpo físico, se encontram algum daqueles que foi seus desafetos no passado, passam a nos influenciar negativamente. E aí a pessoa nos pergunta, e como fazer para evitar a influência dos maus espíritos? Essa questão é muito boa, está incerta no Livro dos Espíritos. E o Espírito de Verdade responde a Kardec dizendo assim: para evitar a influência dos maus, é importante aproximar nossa natureza dos bons. O que é que isso significa? Vou explicar, gente. Toda influência espiritual negativa, ela consegue nos atingir por alguma falha moral nossa, ou permanente, essa nossa falha moral, ou temporária. Pode ser que em certo período você esteja mais irritadiço, você não esteja orando e vigiando adequadamente, e vão-se as janelas abrindo para essas influências, porque a técnica espírita nos ensina isso. Nós atraímos aquilo que nós vibramos. Então, os nossos pensamentos nos dizem que companhia espiritual estarão ao nosso redor. E muitas vezes nós estamos com nossos pensamentos em desalinho por uma série de razões e vamos atraindo em torno de nós esses espíritos mais doentios, não é? Então, se somos muito egoístas, vamos atrair espíritos que se afinam com essa faixa vibratória. Ou, se somos mais violentos, há uma série de espíritos que vão estar em torno de nós, nos estimulando essa falha moral da violência, e assim sucessivamente. Então, é aproximando a nossa natureza dos bons, ou seja, é aumentando a nossa frequência vibratória, é elevando os nossos pensamentos, que nós vamos ficando imunes a essas influências. Porque esses espíritos têm uma faixa vibratória mais densa, menos elevada, e quando nós nos sintonizamos nessas camadas mais densas, aí oferecemos a oportunidade justamente desses espíritos nos trazerem suas influências e, como vimos agora há pouco, trazem muito, mas muito impacto para a nossa vida. E aí fica esse grande alerta, gente. Quando nós sofremos alguma dor de ordem material, muitas vezes a gente procura rapidamente o médico, procura logo o posto de saúde, porque está doendo fisicamente. Mas a influência espiritual pode nos trazer dores de ordem psíquica, moral, e que também merecem muita atenção de nossa parte. Normalmente, quando nós negligenciamos os sinais iniciais de uma influência espiritual negativa, mais adiante isso se aprofunda e fica mais complicado de nós nos desvencilharmos desses pensamentos doentios que já estão muitas vezes, pela justa posição desses espíritos conosco, nos trazendo uma série de desordens e desconforto em nossas vidas de relacionamento. Então, como é que se aproxima a nossa natureza dos bons, gente? Pela oração, pela mudança de pensamentos, pelo desejo de nos melhorarmos, servindo em nome do bem. Tudo isso nos coloca imunes a essas influências espirituais, gente. Não é? Se a influência já se instalou, um tratamento numa casa espírita vai nos ajudar a nos libertar desse processo de subjugação psíquica, porque quer queira, quer não, a influência espiritual, a grosso modo, gente, não deixa de ser uma certa escravização do nosso pensamento, porque então a gente não está mais vibrando sozinho, não é? Então muitas vezes dizem: Robson, eu estou estranho, meu humor está muito variado, normalmente eu estou irritadiço, tenho problemas para dormir, muita insônia, quando durmo são pesadelos horríveis. Gente, isso é muito característico de um processo de influência espiritual. Eu vinha muito bem, animado, e de repente está um desânimo,
sem força para o meu trabalho, eu chego na empresa já aborrecido e cansado. Muitas são as situações e muitos são os sintomas que podem nos dizer que estamos sendo alvos de influências espirituais. Então, é sempre importante, gente, estarmos no processo de evitar, da profilaxia, não é? Com as orações, como nós falamos, voltou da noite para o corpo físico, é importante que você se prepare para aquele dia. A última questão diz assim: morei numa casa em que tudo acontecia espiritualmente. Falando normalmente, era à noite que as coisas aconteciam. Então, morei numa casa em que tudo acontecia espiritualmente falando. Normalmente, à noite, as coisas aconteciam. Ouvíamos dentro de casa choro de criança, portas batendo, mesmo sem nenhum vento, objetos se deslocavam. Qual a explicação para tudo isso? Gente, a explicação é muito clara dentro da doutrina espírita, são espíritos, como nós falamos aqui, que estão influenciando o ambiente familiar, não é? Então, trazem todas essas situações que anteriormente também já estudamos. Então, são situações, gente, em que esses espíritos, por alguma razão, ou para chamar a atenção daquela família, ou mesmo para perseguir aquela família, vão trazendo situações de ordem material. Oi, Robson, e espírito desencarnado, por ser extremamente sutil, ele consegue interferir no campo material a ponto de mover objetos, de plasmar vozes, de uma série de situações? É possível sim, gente, porque existe uma substância que nós possuímos nas nossas células chamadas de ectoplasma e que há pessoas que liberam esse ectoplasma de uma maneira mais abundante. Então, com esse material plástico, que é material e psíquico, os espíritos conseguem sim, através do pensamento, influenciar esses ambientes. E aí conseguem mover objetos, fazer coisas de ordem material, mesmo através do seu pensamento. É através desse processo também que os espíritos, então, gente, se materializam. Muitas vezes, alguns espíritos podem até ter essas aparições espontâneas, não é? E há pessoas que conseguem ver esses espíritos no seu ambiente, ou de trabalho, ou dentro de casa. É através desse processo da materialização. Então, sim, qual a explicação? Espíritos que estão no ambiente, tá certo? E provocando essas situações. Com isso, é importante que se procure também um centro espírita em que o grupo desse centro bem orientado vai poder levar a vocês uma forma de melhorar essa situação e promover pelo amor e pela orientação o afastamento desses espíritos do ambiente familiar. Não é amarrando e puxando, gente, mas dialogando com esses irmãos, procurando pela via do amor compreender por que eles estão nesse ambiente familiar e aí promover o afastamento natural desses espíritos. E nós já vivenciamos isso em muitas situações em nossa casa de orações e trabalhos. E graças a Deus, na grande maioria das vezes, esse aspecto se resolve e a família volta a conviver em paz naquele ambiente, não é? Então entendam que aonde nós moramos, essa casa fica impregnada de nossas próprias vibrações. E volto a dizer que é um aspecto muito importante. Uma família atrai para o seu lar aquilo que os seus habitantes vibram. Portanto, se recomenda, numa situação dessa, normalmente a casa espírita vai recomendar Evangelho no lar. É abrir o Evangelho, fazer uma boa leitura, uma conversação em família semanalmente. Já estudamos aqui, tem um tema desse só sobre o Evangelho no lar, que chama-se Evangelho no Lar, é uma luz. Esse tema já está no nosso canal, e aí vocês podem aprofundar. É trazer luz semanalmente para dentro de sua casa, para evitar justamente essas influências mais contundentes que chegam até a movimentar energias materiais. Gente,
O tempo passou muito rapidinho, né? Um bom estudo, é assim, nós vamos nos empolgando. Então agradeço a todos vocês que estão no canal, que comentam. Peço que incentivem as pessoas a se inscrever e, se Deus permitir, gente, na próxima semana estaremos juntos novamente.